Não, a gente está muito na frente dele. Bom, O espaço tem aqui, ó. Surtar. eu vou fazer uma introdução e depois vou pedir para que vocês façam as perguntas que vocês quiserem fazer para a gente tentar esgotar o tempo. Nós tínhamos marcado para hoje, às 18 horas, uma sessão de julgamento da comissão processante que pedia a cassação da prefeita Cristina Guisa. Estava designada para as 18 horas e nós, no meio da tarde hoje, nós tivemos uma decisão judicial através de um pedido no mandado de segurança, que essa decisão judicial suspendeu a sessão de julgamento que seria hoje. É importante deixar bem claro essa questão da suspensão. Ela não extinguiu o processo de comissão processante, foi tão somente apenas uma suspensão. Eu vou depois passar para vocês a cópia da decisão. Renato, eu queria que você pedisse para alguém, por favor, tirar uma meia dúzia de cópias. Você tem aí? Tem. Pra gente... E a razão da suspensão da sessão foi com base no pedido da prefeita de que ela não teria sido ouvida no processo e também pela não realização de uma perícia técnica. Foram os dois pontos que o juiz determinou que a comissão reabrisse a instrução processual, reabrisse os seus trabalhos para realizar esses dois tópicos. A oitiva da prefeita e a perícia técnica na obra que, segundo a denúncia, foi superfaturada e é objeto do pedido de cassação. Então são esses dois tópicos. Realizada essas duas providências, o processo volta ao seu curso normal para a designação de uma nova data para a gente estar realizando o que aconteceria hoje, a sessão de julgamento. E a questão de prazos que a comissão tinha, como fica? O prazo que a comissão tinha inicialmente era 90 dias, que é uma própria imposição do Decreto-Lei 201/67. O prazo se suspendeu com essa decisão judicial e entendo eu que pelo tempo necessário para a gente poder realizar essas providências. Eu amanhã vou estar indo até o fórum tentar uma audiência com o Dr. Ricardo, que é o juiz que proferiu essa decisão, para estar colocando para ele essa circunstância que nós temos um prazo que já vai estar ultrapassado, mas que a gente pretende fazer isso no menor espaço de tempo possível, também para que isso não se perpetue, né? Porque o prazo que havia inicialmente da lei foi suspenso por determinação judicial e agora ele não necessitaríamos mais de cumprimento de prazo. Nós queremos conduzir isso no prazo mais rápido possível. A oitiva foi uma manobra grosseira da prefeita. Mas e essa perícia? O que a prefeita quer encontrar nessa perícia? Logo na defesa preliminar, a prefeita requereu a realização de uma perícia técnica. Perícia essa que determinaria qual foi realmente o preço que a obra custou para o município, o quanto que uma tabela que é utilizada em obras públicas teria de custo para aquela obra, para se verificar se houve o superfaturamento. Nós tivemos já, com relação a essa obra, duas outras perícias. Uma delas realizada pela Câmara, quando da Comissão Especial de Inquérito, que, se não me falha a memória, essa perícia encontrou um superfaturamento de 28% na obra. E nós tínhamos também uma perícia que foi trazida para o processo pela própria defesa da prefeita, que foi uma perícia realizada na sindicância da prefeitura. Essa perícia da prefeitura apontou um valor maior ainda de superfaturamento, apontou 42%, se não me falha a memória, de superfaturamento.
Então entendeu a comissão na época que uma terceira perícia seria desnecessária, porque ela tão somente iria confirmar aquilo que as outras duas já tinham confirmado e talvez uma variação no percentual só de superfaturamento, mas que havia o superfaturamento, isso era notório pelas duas perícias. Então a comissão entendeu de utilizar aquelas duas perícias como prova emprestada. Então isso foi feito, e agora na decisão judicial o juiz entende que uma terceira perícia é necessária ser feita, possibilitando à prefeita o contraditório com relação à perícia, que ela possa articular alguns quesitos para serem respondidos, que ela possa se manifestar sobre a perícia, uma vez que quando da realização, tanto na da Câmara quanto na da sindicância, não houve esse contraditório. Então essa é a razão da perícia ter sido deferida e ter sido requerida também. Quem vai escolher a nova perícia? A perícia, quem vai... O processo agora, eu vou despachar no processo hoje, devolvendo o processo para a comissão. Que uma vez que a comissão havia encerrado a instrução processual, eles haviam encaminhado para a presidência prosseguir com os atos necessários. Eu determino hoje a remessa desses autos para a comissão novamente, que vai reabrir a instrução processual com base na determinação judicial, e a comissão processante que vai designar um perito, marcar uma data, colher, se for de interesse da prefeita, os seus quesitos, pode ela apresentar um assistente técnico, e a perícia deve se realizar nos próximos dias. Tem previsão para nova sessão de julgamento? Eu acredito que essas determinações que foram decididas pelo juiz sejam cumpridas num prazo aí de no máximo 20 dias. Eu acho que é um prazo bastante normal para se concluir essas duas providências e depois ela já voltar para a pauta onde ela estava, que era a sessão de julgamento. Mas na questão da perícia, do superfaturamento, é apenas uma das irregularidades encontradas, né? Sim. Então, e somente nesse caso aí, só isso aí que barrou. O mandado de segurança que a prefeita impetrou, ele tinha inúmeros pedidos. Se não me falha a memória, 6 pedidos. 6 alegações de eventuais irregularidades que a comissão teria cometido ou que o processo teria, de alguma forma ou de outra, ter sido maculado por alguma coisa. E desses 6 requerimentos que a defesa da prefeita apresentou, o juiz entendeu que 2 deles, nessa primeira avaliação, teriam que ser resguardados, que é a questão da oitiva dela e da realização da perícia. Os demais ele já afastou nessa fase inicial. Então não teria, eu considero uma decisão boa, né, do ponto de vista de comissão processante, porque isso reforça a lisura e a correção com que a comissão até hoje procedeu, né? Nós não podemos esquecer que houve já uma interposição do mandado de segurança no mês de março, logo no início da comissão, em que ela também não obteve o pedido que ela queria, que era de extinguir a comissão, e o juiz tão somente concedeu mais 10 dias de prazo para ela. Então tudo isso foi uma preocupação da comissão de trazer esse processo da melhor forma possível, né? E eu vejo que com essa decisão a gente tem uma confirmação de que os passos foram todos acertados, muito embora o juiz tenha entendido que a oitiva e a perícia são necessárias. E nós vamos cumprir para poder chegar ao final desse processo. Quanto à assinatura do denunciante, foi questionado nesse Foi questionado também aquela questão da assinatura do denunciante num requerimento do ano passado,
mas é um dos temas que a prefeita apresentou e foi, nesse primeiro momento, afastado também pelo juiz. Em geral, o que o senhor acha dessas pedaladas que a prefeita está dando para praticamente se ganhar tempo em relação ao caso? Eu vejo que, assim, como um operador de direito, eu tenho que reconhecer que é um direito legítimo que ela tem, né, de estar postulando isso, tanto é que a justiça acolheu, né? Estava agora há pouco conversando com o Dr. Carlos e falando a respeito do processo. O Dr. Carlos é o defensor dela, né? É evidente que algumas manobras a gente acaba interpretando até mesmo como protelatórias, mas todas elas dentro do que a legislação permite. Então a gente tem que também conviver com essas manobras e com essas decisões que são tomadas, né? E nós vamos chegar no final. Esse é o mais importante. Eu coloquei para os colegas hoje que não houve uma extinção da comissão, foi só uma suspensão. Então, com todas as dificuldades que foram impostas e com todas as gincanas jurídicas que foram apresentadas, nós estávamos já na véspera do julgamento. Foi suspenso, acredito eu que dentro de uns 20 dias a gente volta nessa mesma fase para estar encerrando e o plenário decidindo se o mandato dela é cassado ou não. Na sua visão, o que a população pode esperar da Câmara Municipal em relação a esse processo, tomando até como exemplo o processo de tentativa de cassação da prefeita em janeiro do ano passado? O senhor tem uma expectativa, até chutar um palpite, seria possível? Milton, eu não vou entrar nesse aspecto, porque muito embora a gente converse com alguns colegas vereadores, né, mas eu respeito muito a individualidade de cada um com relação à questão do voto, né? Cada qual tem a sua consciência, cada qual tem a seu convencimento, né? O que a gente está fazendo é proporcionar aos vereadores o maior número possível, quanto mais peças possíveis para que eles possam formar o convencimento deles, né? Então, com relação ao resultado, eu não ousaria dizer nada, não. E o que eu posso dizer para a população é que a Câmara tem feito um trabalho incansável com o objetivo de cumprir com aquilo que é uma das suas funções, que é a fiscalização e o julgamento de atos do prefeito, né? Então isso eu quero dizer para a população que no que depender da Câmara, o processo tem sido o mais imparcial possível, sempre na busca de uma verdade real, para que possa, no futuro, quando da sessão de julgamento, cada vereador exercer o seu convencimento e decidir pela cassação ou não. Com tanta prorrogação, corre o risco dessa comissão ser atropelada pela lei eleitoral? Não existe essa possibilidade. A lei eleitoral, nesse caso, ela não tem efeito nenhum. Então, se ela se estender por 20, 30, 40 dias, ou até mesmo na véspera da eleição, não existe nenhum impedimento, não só esse, mas algum outro que venha a ser distribuído, ele não tem ligação alguma com o período eleitoral. Mais alguma coisa que você quer falar? Eu quero agradecer vocês aí, né? Obrigado pela presença. O Renato está à disposição. Sei que é um tema que traz bastante dúvidas e também... Mas nós estamos à disposição. Um e-mail para o Renato, um WhatsApp, alguma coisa, a gente tenta responder o mais rápido possível, né? Não sei se eu esgotei tudo que a gente vai estar fazendo na sequência agora. Eu acredito que amanhã mesmo a comissão já esteja deliberando a continuidade desse trabalho. Eu acho que eles já vão estar marcando amanhã essa perícia, né? Porque não tem por que ser de outra forma. São 2 itens só que a gente precisa cumprir, mas daqui para frente volta a ser deles a condução do processo. E realizada a perícia, daí a oitiva da prefeita,
processo se encerra novamente e vai para julgamento. A oitiva da prefeita, ela fugiu, né? Várias vezes. Vocês não conseguiram. Então, Sandra, só para que a gente também esclareça esse ponto, aconteceu o seguinte: a prefeita foi intimada por uma primeira oitiva, né? Preciso ressaltar também aqui que quem requereu o próprio depoimento foi a defesa dela. Então eu vejo que havia deveria haver, né, uma preocupação com a defesa dela de trazer ela para depor, já que foi um requerimento que eles apresentaram. Ela foi intimada, não compareceu, como vocês sabem, né, e apresentou um atestado médico por 3 dias. A comissão acolheu aquele atestado, designou uma nova data. Aí a dificuldade para encontrar a prefeita foi tremenda. Não estava na prefeitura, não estava em casa, não se tinha notícia que estava em viagem também. O nosso oficial de diligências, por inúmeras vezes, tentou a localização dela, né, nos 2 lugares que, em tese, ela teria que estar, que é na prefeitura ou na casa dela. Não conseguiu, e nós conseguimos intimar o defensor dela. E a lei 201/67, o decreto-lei 201/67, prevê que a intimação pode ser feita na pessoa da denunciada ou do seu defensor. E nós fizemos essa intimação na pessoa do defensor, tanto é que ele compareceu. Ele alegou no dia que ele não conseguiu contato com a cliente dele. Depois da intimação dele, né, ele não conseguiu contato com ela. Ele foi intimado, se não me falha a memória, numa quinta-feira, e a sessão de oitiva dela era na segunda, se não me falha. Então passou todo esse período do final de semana sem contato com ela, e ela não compareceu na sessão. E quando ele alegou que ela não tinha sido intimada pessoalmente, a comissão entendeu, e a lei, o decreto-lei permitia que eles interpretassem dessa forma, que a intimação tinha ocorrido na pessoa do advogado. A procuração dele dá poderes para ele receber esse tipo de intimação, e entendeu que ela esteve ausente na sessão onde ela seria ouvida, e prosseguiu. E eu avalizo essa decisão da comissão por conta de que eu não vejo nenhuma irregularidade nisso. O juiz entendeu que, pelo princípio da ampla defesa, ela teria que ter sido ouvida, e determinou que isso acontecesse. Então, vamos cumprir a decisão, mas ficou dessa forma na ocasião, sem a gente conseguir localizá-la para isso. Espero que agora a gente não tenha essa mesma dificuldade. Mesmo porque se tiver, informa, né, para o juiz que está tendo dificuldade. Assim, sabe, Sandra, nós não temos um vínculo com o juiz. A comissão, ela não depende de nenhuma autorização para prosseguir depois que a gente cumprir com essas 2 decisões. Esse fato, né, se eu não consigo localizá-la, não tem como eu dizer, eu preciso de todos os meios localizá-la. Se eu não localizar, eu tenho que usar do instrumento de intimação por edital. Daí o publico também tem validade. Mas com isso a gente perde um pouco de tempo. Até eu conseguir um edital, a gente perde uma semana aí, né, entre as publicações nos jornais aqui. Mas é bom deixar claro isso, que nós não temos vínculo com o juiz na condução do processo. Não, mas eu digo assim, uma vez que o juiz determinou que seja realizada a oitiva, se não conseguir, não tem como informar o juiz que não está conseguindo realizar o que ele determinou? Não tem. Eu preciso, pelos meios que me são disponíveis, conseguir essa localização, sendo a última delas o edital de intimação. Daí eu publico na imprensa local e na imprensa oficial, e inclusive essa sessão de hoje nós publicamos no Diário Oficial, publiquei no jornal A Minúscula, publiquei no Cruzeiro do Sul e publiquei na Folha de São Paulo, já imaginando que eu teria uma dificuldade para localizá-la. Não se concretizou, que o advogado foi intimado na segunda e ela foi intimada ontem. Mas eu tomei essa cautela de sair pelo edital, porque senão eu ia
ficar com a sessão marcada e sem ter intimado, né? Então a gente vai usar dos meios que a gente dispõe para poder intimar e não vai poder ficar também eternamente desaparecida, né? Então eu acho que se a gente não vai ter esse problema, vamos torcer para que isso não aconteça.